E agora sim a gente fala sobre as questões ligadas à Laninha, ao estado do Rio Grande do Sul, algumas preocupações para o desenvolvimento de soja, porque chove menos por lá. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Felipe Reis, ele que é analista da Earth Daily Agro e conversa conosco a respeito de clima, de produção e como que estão essas áreas para trigo, para soja. Felipe, como é que esses efeitos do Laninha, principalmente aí no Rio Grande do Sul, eles têm atuado? Tem chovido menos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, por enquanto nós temos um baixo volume de chuvas no Rio Grande do Sul, especialmente. Nós estamos vendo uma seca se estendendo, ou melhor, se instalando em outras áreas também, como no Centro-Oeste, ainda sem grandes preocupações para o Centro-Oeste, mas quando a gente olha para o sul do país, especificamente o Rio Grande do Sul, ainda não é nenhum alerta vermelho, mas é bom ficarmos atentos ao volume de chuvas. Isso porque, quando a gente considera a precipitação acumulada desde o início de outubro, o volume de chuvas está abaixo do registrado em 2021. Ou seja, o ano passado nós já tivemos uma quebra muito intensa, tanto para a soja quanto para o milho, safra de verão. Este ano, o início do ciclo está com um volume de chuvas menor do que o ano passado. Não quer dizer que já temos uma quebra de safra à vista, mas nós devemos sim ficar atentos ao volume de chuvas, principalmente aí na segunda quinzena de novembro e também em dezembro, quando a gente já vai ter uma ideia melhor de como que vai ser a produtividade do Rio Grande do Sul quanto às lavouras da safra de verão. Pensando aí para o trigo, já se encaminhando para o final do ciclo, colheita já está em andamento, então essa seca não deve ter um impacto sobre a produção, a produtividade do trigo. As baixas temperaturas, a onda de frio registrada nos últimos dias, também aí nos próximos 2, 3 dias, podem afetar alguma coisa, mas ainda seguimos com uma visão muito otimista quanto à produtividade de trigo, tanto para o Rio Grande do Sul como para o país como um todo. A produção deve ficar aí acima de 9 milhões de toneladas, o que vai ser recorde para o país. Sem dúvida, né? Com uma expectativa de um consumo que vai ficar ali perto de 12, 13 milhões, essa é a mais alta produção de trigo se confirmando para o cereal aqui no país e reduzindo bastante a dependência de produto importado. Felipe, em relação à Laninha e Rio Grande do Sul, tem algo que eu sempre falo com os pesquisadores, analistas, os produtores do Rio Grande do Sul de uma maneira geral, mas a Federação da Agricultura, ela pontua sempre uma questão importante, né, que o Laninha trouxe essa quebra na última campanha, sem dúvida, que foi terrível para o produtor, só de soja quebrou 50%, mas todas as culturas que estavam em desenvolvimento quebraram também. Por outro lado, se considerarmos as 6 principais safras que o Rio Grande do Sul já teve, 5 foram recorde para a sua época e elas aconteceram durante algum evento de Laninha. O que o produtor gaúcho pode, de fato, esperar ou se preocupar para o desenvolvimento dessa campanha 22-23? Por enquanto, o produtor do Rio Grande do Sul tende a ficar preocupado, porque a gente está vendo um volume de chuvas muito baixo e a previsão aponta para uma continuidade de baixo volume de chuvas para os próximos dias. Ainda é muito cedo para falar em quebra de safra, mas também, se é cedo para falar em quebra de safra, não há nenhum sinal ou nenhum ponto para otimismo para os próximos dias, para o curto prazo, certo? Então, o produtor que já realizou o plantio ou que está realizando o plantio, esse deve ficar atento ao volume de chuvas, que não tem muito o que fazer, certo? Pode ser que aguardar um pouquinho para realizar o plantio, para aqueles que ainda não plantaram, pode se beneficiar da volta das chuvas um pouco mais tardias, ali na segunda quinzena de novembro, em dezembro, mas por enquanto há um alerta e também a realização de seguros. Os últimos anos têm mostrado a importância do seguro rural para os produtores no sul do país, né? Não apenas no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná, uma situação mais diferente no Paraná do que no Rio Grande do Sul. A umidade do solo no Paraná ainda permanece acima da média, ou seja, sem problemas para o estado, mas no Rio Grande do Sul
a umidade do solo já girando em torno de 20% a 30% abaixo da média quando a gente olha para os últimos 10 anos, é algo preocupante, deve continuar assim para o curto prazo. E caso se estenda essa seca para dezembro, janeiro, aí nós teremos uma consolidação de uma nova quebra de safra, talvez não tão intensa quanto a do último ano, mas é algo para se monitorar. Quando a gente olha a tendência para os próximos 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, a preocupação é grande, isso porque tanto o modelo americano quanto o modelo europeu de previsão climática apontam baixo volume de chuvas para esses meses para o sul do país, para o Rio Grande do Sul especificamente, se estendendo até o centro-sul do Paraná. Ou seja, é um momento de atenção, certo? O produtor ele tem de realizar o seguro, isso é quase que fora de cogitação não realizar o seguro rural com o cenário de laninha, com o cenário de baixa precipitação já no início do ciclo e aguardar para ver se essa para os próximos meses.